Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma aula aqui no curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. A aula de hoje é a aula sobre configuração de rede, da rede IP. Eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento disso, falar de dispositivos de rede, sobre a configuração, vou tocar sobre conectividade, resolução de nomes, que é o DNS. Vou falar de dois perfis diferentes de configuração de rede, um mais voltado para desktop, outro mais voltado para notebook. E vamos também para o nosso mão na massa. O assunto rede é um dos assuntos que eu mais gosto. Mas aí você pode estar se pensando, poxa, o Creteu já falou isso várias vezes. Não, esse é um assunto que mais gosta, esse é um assunto que mais gosta. De fato, eu gosto bastante disso. Esse assunto é um assunto muito legal. E ainda a gente fica mais animado ainda quando a gente vê o retorno que isso está dando. E eu quero aproveitar então para agradecer todo o apoio que a gente tem tido aqui no canal. Desde os comentários no YouTube, nos grupos, com as perguntas, com o apoio, com os elogios, com os compartilhamentos, com os joinhas, né? E também com o apoio financeiro que a gente está recebendo. Então, se você quiser, estiver gostando aqui das aulas, quiser apoiar o nosso trabalho financeiramente, tem aí os QR Codes para você ler ou vendo na descrição desse vídeo. Funcionamento. Bem, a gente precisa entender como é que funciona toda essa história de rede num GNU Linux. Então a gente tem o dispositivo, o hardware mesmo, a placa de rede, seja ela Wi-Fi ou seja ela uma placa de rede para ser cabeada. Muito bem, a gente tem o módulo do driver. O que é o módulo do driver? É o que o módulo ou driver, né? Que a turma costuma chamar de driver, mas driver é só um caso particular de módulo, né? O módulo é um pedaço de programa que se acopla ao kernel ou que já está embutido no kernel para conseguir conversar com o dispositivo, né? No caso, a gente tem fundamentalmente os dispositivos de rede ligado ao barramento PCI e ao barramento USB. E no kernel, distribuído pela maior parte das distribuições e no Debian também, esses módulos eles já vêm built-in, ele já vem embutido no kernel, né? Então, se a gente usar alguns comandos que eu vou falar um pouquinho lá para frente, que é o LS-PCI e o LS-USB, a gente consegue ver as características desse dispositivo, independente deles já funcionarem no nosso Debian. Ou seja, independente deles já terem o módulo específico do dispositivo de rede ou já funcionando. Por quê? Porque o módulo de USB, o módulo de PCI já consegue falar com o barramento, né? E com isso já consegue obter as informações sobre isso. Eu tenho um vídeo que está aqui no canal, que foi uma palestra que eu dei num evento do Debian, chamado Desvendando o Wi-Fi. Eu vou deixar aí o link na descrição para você acompanhar, onde eu falo de todas essas coisas com mais detalhes. Para lembrar aqui uma coisinha que eu ia esquecendo é o firmware, né? O firmware é um pedaço de programa também que roda não no processador principal da máquina, aquele em que roda o kernel, mas no processador do próprio dispositivo. E muitas vezes, inclusive, é de uma arquitetura de hardware diferente. Então, isso diz respeito ao funcionamento do equipamento. Mas isso não basta para a gente ter rede. A gente precisa ter a infraestrutura de rede, que são os protocolos. A gente vai dar mais atenção a isso mais para frente, mas fundamentalmente o protocolo IP, que é o que a gente vai configurar hoje aqui, vai aprender como é que faz isso. Esse protocolo IP, eu queria então convidar a todos para acompanharem, se quiser se interessar mais profundamente sobre esse assunto, a gente tem aqui no canal uma playlist sobre redes, né? Os vídeos já são bem antigos, né? Você vê que eu não tinha nem barba branca ainda, né? E aí a gente vai desde o princípio, explicando o que são os números binários, o que é o protocolo IP, falando sobre máscara de rede, gateway, apresentando o protocolo DHCP, Ethernet e tantos outros. Tem uma porção de vídeo
vídeo lá. Então lá o Creteu era mais novinho, dá para ver que em uns eu estou um pouquinho mais gordinho, no outro um pouquinho mais magrinho. O tempo vai passando, né? Acho que os primeiros vídeos são de 2009, mas estão lá disponíveis livremente para você aprender mais sobre esse assunto. Os dispositivos, então, como eu havia dito, estão ligados fundamentalmente ao barramento PCI ou ao barramento USB. Não importa se é uma placa de encaixar, como é num desktop, que indica essa ilustração, ou se é uma placa que já está embutida na placa, embutida na placa-mãe em alguns desktops, ou uma plaquinha que se encaixa num notebook, né? O que importa é que, como o kernel já tem o módulo do PCI, se a gente usar o comando lspci, com esses parâmetros que eu vou falar aqui, a gente já consegue obter as informações cruciais para a gente conhecer qual é o nosso dispositivo. Então, se a gente rodar lspci-nnkd:02.02.0200 ou lspci-nnkd:02.02.0280, a gente vai obter as informações dos nossos dispositivos de redes conectados ao barramento PCI. O que é esse 0200 e esse 0280? É a classe do dispositivo. Então, no 0200 aparecem normalmente as placas de rede Ethernet, as placas de rede que vão ser colocados cabos, placas de rede para serem usadas com cabo de rede. E no 0280, as placas de rede sem fio, as placas de rede Wi-Fi, né? No barramento USB também é muito comum ter placas de rede Wi-Fi no barramento USB, ou se você tem aqueles dongles de colocar, aqueles adaptadores USB que se tornam placas de rede Ethernet, elas vão aparecer no barramento USB. E o comando ls-usb-tv mostra também as informações dos dispositivos. Para que é importante saber esses dispositivos? Bom, se está tudo funcionando, isso passa batido, você nem precisa se preocupar com isso. Mas quando as coisas eventualmente não funcionam, aí você precisa dessa informação para conseguir descobrir por que está faltando para funcionar, para descobrir o que precisa colocar para que funcione e assim por diante. A configuração de rede, a gente usa um programa chamado IP, para ver, para analisar, ver qual é a configuração de rede num dado momento. Via terminal, a gente pode usar IP-Link, ou simplesmente IP espaço L, o L como abreviação de link, a gente vê todos os dispositivos de rede que a gente tem habilitados e também se eles estão no estado up ou down, tipo ligado e desligado. Então, se for uma placa de rede dessas que liga o cabo, a gente fica descobrindo se já tem link, ou seja, se o cabo está conectado adequadamente ali, se o cabo não está quebrado, se ele está ligado num switch. Quando isso tudo está tudo ligado bonitinho, com o IP-Link a gente vê se a interface está up. Se ela tiver up, é porque toda essa conexão está ok. Isso não quer dizer que ela já esteja pronta para usar, que ela já esteja configurada. A gente consegue com o IP address, ou simplesmente IP espaço A sendo o apelido de address, né? A gente consegue ver também de todas as interfaces de rede que a gente tem disponibilizadas, qual foi o IP atribuído a elas, qual é o MAC address dessa interface de rede e outras informações, tamanho de pacote e especialmente o nome da interface. Você vê que nesse exemplo aqui aparece coloridinho, no mão na massa eu vou mostrar o nome da interface, né? A minha interface de rede Wi-Fi aqui chama WLAN 0. Muito bem. A gente tem também o programa IP passando o parâmetro route, ou simplesmente IP espaço R apelido de route, que mostra as rotas que os pacotes terão de tomar. Mas se você viu a aula de rede, sabe o que é gateway. Gateway é aquela máquina que vai ser a máquina responsável por encaminhar os pacotes da nossa rede para outras redes, como por exemplo a internet. A gente usa também o IW. O IW e o IWconfig são equivalentes do IP para se saber informações sobre a placa de rede Wi-Fi, se ela está conectada, se está conectada, qual é o MAC address do roteador e essas coisas todas. A gente também pode usar esses comandos, o IP,
para atribuir configurações, para modificar as configurações de rota, para modificar as configurações de IP e assim por diante. Mas essas configurações são temporárias, elas só valem enquanto a máquina está ali ligada, porque, diferente de outros sistemas operacionais, a gente tem condição de alterar o estado enquanto a coisa está em funcionamento, mas não alterar arquivos de configuração. Então, para que a gente possa atribuir configurações que sejam permanentes a cada religamento da máquina, a gente vai precisar mexer em arquivos de configuração, direta ou indiretamente. Sobre conectividade. Então, conectividade é quando uma máquina consegue alcançar a outra, ou seja, consegue enviar um pacote de rede para outra e receber uma resposta. Simplesmente para testar a conectividade, a gente usa um programa chamado Ping, que, na verdade, o que esse programa faz é criar um pacote do tipo ICMP. Ele faz uma pergunta ICMP, uma requisição ICMP, chama ICMP Request, e se tudo estiver ok, ele recebe uma resposta, que se chama ICMP Response. Então, o protocolo ICMP, que é usado pelo programa Ping, serve para testar a conectividade. Então, com o comando ping-c3 1.1.1.1, o que ele vai fazer? O que esse programa vai fazer é que ele vai enviar esse 3, é para dizer a quantidade de vezes que eu quero que ele envie um request ICMP. E esse IP 1.1.1.1 é um DNS público aí e tal, enfim, que muita gente usa. Então, ping-3 1.1.1.1 vai enviar 3 pacotes ICMP e vai esperar por essa resposta. Você vai ver na linha de comando, e vamos ver lá no nosso Mão na Massa, que vão apresentar várias informações sobre essa conectividade, o tempo de resposta, o time to live, que é uma característica também do protocolo envolvido, né? Quando a gente está numa rede local, a gente às vezes precisa testar a conectividade com o nosso gateway, ou seja, com a máquina na nossa rede responsável por encaminhar pacotes para outras redes. E um bom teste de conectividade para saber se a gente simplesmente perdeu a conectividade com a internet ou se a gente perdeu a conectividade com o nosso gateway. Então, ping-c3, para fazer 3 vezes, 192.168.1.1 é um IP típico de uma rede local de uma residência. Aqui em casa é diferente, inclusive, é 192.168.15. Aí na sua pode ser 15, pode ser 1, pode ser 0, então você tem como saber isso, nós vamos ver também no Mão na Massa. Às vezes você tenta fazer a conectividade e não consegue, você não tem conectividade para fora da sua rede. Aí a turma gosta de dizer, a internet caiu. Bom, a internet não cai. Aliás, lembrando dessa história da internet, isso me fez lembrar, quando eu estava escrevendo esses slides, de uma série inglesa muito engraçada, muito interessante, que chama The IT Crowd. É a história de 2 rapazes, fundamentalmente, que trabalham no departamento de suporte de uma empresa. Eles trabalham lá no porão e eles são muito engraçados. Então, se você quiser, eu acho que você vai se divertir bastante, acompanhe essa série. Se você tiver com um pouco mais de preguiça, acompanhe pelo menos esse episódio, é o 4º episódio da 3ª temporada. E se você tiver com mais preguiça ainda assim eu recomendo você dar uma olhada, eu vou deixar no link aqui, no link na descrição aqui do vídeo, que está no YouTube, um trechinho que fala sobre a internet. É bastante engraçado, eu pelo menos acho, né? Vamos ver, depois você me diz aí nos comentários se você achou legal ou não. Resolução de nomes é a maneira que a gente fala para uma consulta de DNS. O que é isso? Na internet a gente acessa as coisas sempre, porque a internet usa o protocolo IP, usando um número de identificação, um número IP, da máquina que a gente quer acessar. Mas como isso é difícil de ser memorizado por seres humanos, a gente usa nome de máquinas. Então, por exemplo, wikipedia.org é o nome de uma máquina. É o nome de uma máquina onde tem um servidor web, onde está o site da Wikipedia, né? Quem faz a conversão desse nome para um IP é o servidor de DNS. A gente tem, vai estar na descrição do vídeo também, uma videoaula exclusivamente sobre DNS, como é que isso funciona e alguns tantos detalhes.
Para que a gente possa resolver o nome, saber se a gente está resolvendo o nome, a gente pode usar o programa host. Então, se eu digitar host espaço wikipedia.org, o nosso programa, a nossa infraestrutura de rede, e esse programa vai consultar isso, vai tentar resolver esse nome, ou seja, descobrir qual é o IP daquela máquina que a gente está tentando acessar. Toda vez que vai haver uma requisição de nome, um arquivo muito importante, que é o /etc/resolve.conf, que é consultado. O que é que tem nesse arquivo? Nesse arquivo tem uma lista de quais são os servidores de DNS que a gente está usando naquele momento. Então, se você quiser mudar, basta alterar esse arquivo. Às vezes a gente faz isso por um programa, às vezes a gente pode fazer isso apenas editando o arquivo texto para alterar qual DNS a gente usa. Então, algumas vezes, você pode pensar que está sem conectividade com a internet, mas, na verdade, você está com um problema de conexão com o teu DNS, ou o teu DNS está com algum problema, e coisa nesse sentido, não permite que você faça as coisas normais que você faz via internet. Então, é importante conhecer isso para você identificar onde está o problema. Eu vou apresentar aqui dois perfis, de maneira simplificada, dois perfis de configuração de rede. Uma delas que eu chamei aqui de perfil servidor, e que também serve para um desktop, uma máquina, aquelas caixonas que liga lá no monitor, né? Que não é notebook. Que perfil é esse? É um perfil que não sai mudando toda hora, não muda a configuração. Então, se você vai usar um servidor, tem um servidor, está administrando um servidor, você vai configurar a rede e não vai ficar mudando isso a todo momento. A mesma coisa o desktop na sua casa. Você não fica trocando toda hora quais são as configurações de rede que você quer usar. Seja que você tenha escolhido a definição de IP de maneira estática, ou seja, dizendo exatamente qual é o IP, ou se você escolheu configurar de maneira dinâmica, e aí o servidor DHCP, que está lá no roteador da tua rede local, na rede local da empresa, é que vai sugerir as configurações de IP, né? Então, num caso ou no outro, estático ou dinâmico, não fica mudando toda hora. Então, como não fica mudando toda hora, essa configuração pode ser feita neste perfil, usando um arquivo de configuração, que é o /etc/network/interfaces. Então a coisa não muda toda hora, ligou a máquina, a infraestrutura de rede vai ler esse arquivo, vai colocar a coisa para funcionar e ela vai estar lá sempre configuradinha, sem nenhum problema. O outro perfil é um perfil mais característico de notebook. Por quê? Porque num notebook as configurações de rede podem mudar a toda hora. Como assim mudar toda hora? Você pode estar na sua casa e usar uma rede Wi-Fi. Na hora que você está no trabalho, você usa o mesmo notebook, mas agora numa rede Wi-Fi diferente. Ou em alguns casos, às vezes você liga no Wi-Fi, às vezes você liga no cabo, seja em casa, seja num cliente, seja na empresa que você trabalha. Para esse tipo de configuração, existe um software bem bacana que chama-se Network Manager, que é o mais comumente utilizado. Tem um outro chamado WICD. Todos os dois têm interface gráfica. O Network Manager, além da interface gráfica, tem também uma interface em modo texto. Mais recentemente, tem uma outra forma de fazer configuração no Debian que usa uma ferramenta chamada NetCTL, que se baseia inclusive nessa ideia de perfis. É um pacote bem bacana, relativamente recente no Debian, que veio do Arch Linux. Bom, chegamos então no nosso mão na massa. No nosso mão na massa, a gente vai fazer alguns testes, justamente para ver qual é que é a configuração da rede que eu tenho aqui, qual é o IP, qual é a rota. Vou mostrar como é que faz para fazer a configuração, seja do jeitão servidor, do perfil servidor, seja do perfil desktop, né? Vou mostrar na interface rede de gráfica usando olha, está escrito Notebook Manager. De fato, ele faz o gerenciamento do notebook, mas é o Network Manager, né? E também vou mostrar o Network Manager funcionando no modo texto, né? Então, a gente vai fazer o gerenciamento da rede usando tanto o modo gráfico quanto o modo texto. Então, vamos lá para o nosso mão na massa. Bom, a gente está aqui na nossa máquina virtual de sempre, o Mini, né? Aquela que a gente instalou e vem usando em vários dos nossos mão na massas aqui. Muito bem, essa é uma máquina virtual e a gente vai
ver aqui esses comandinhos, né? Então, o IPL, que é o IP link, né? Eu posso tanto digitar IP link, como posso digitar IPL. E o que é apresentado aqui? Vamos lá. A gente vê o nome das interfaces que a gente tem nessa máquina. Então, nessa máquina eu tenho duas interfaces. Uma interface que se chama LO, que é de loopback. Sempre tem isso. É aquela interface que é a interface que representa a própria máquina, né? E a gente tem uma outra interface de rede cabeada, que chama ENP1S0. Então a gente tem aqui duas interfaces. A gente consegue ver aqui também, ó, na ENP1S0 que ela está up, ou seja, que ela está conectada. O cabo de rede, aqui é um cabo virtual, porque se trata da máquina virtual, está conectado. A gente vê também algumas características aqui, como esse MTU, que é o tamanho máximo, ou maximum o MTU, esqueci o nome da sigla, desculpa, daqui a pouco a gente pesquisa, né? São 1.500 bytes, né? Então, o tamanho máximo de pacotes aqui é de um pacote de 1.500 bytes, que é o padrão, né? Algumas outras informações, e a gente vê também aqui algo que é importantíssimo, que é o MAC address. Então, a gente consegue ver o MAC address, que é o endereço da placa de rede, que identifica essa placa de rede. A gente consegue com o IP address ou IP address show também, para ficar o comando completo. Eu vou fazer só o IPA, que é mais barato para a gente digitar pouco, né? E a gente vê de novo o nome das interfaces e agora com outras informações, com as informações do IP. Ó. Então veja só, a interface loopback tem o IP 127.0.0.1, como era de se imaginar. Essa interface também tem IP versão 6 e ele é representado como 2.2.1. A gente vê na interface cabeada, ENP1S0, que o IP que ela tem é o 192.168.100.134, barra 24. Esse barra 24 representa a máscara de rede. Aqui também tem o IP de broadcast. Para fazer essas contas, eu já falei, vai estar aí na descrição do vídeo, a playlist sobre redes e dá para aprender tudo isso aqui. A gente vê também aqui que essa interface tem IPv6, o IPv6 de escopo local, que é esse FE80 alguma coisa, e esse número que é composto, inclusive, pelo próprio MAC address da placa de rede. Então essas são as formas de ver as interfaces que estão ligadas e que, portanto, então tem o módulo dela, ela está funcionando, se for necessário carregar firmware, foi necessário carregar firmware, a infraestrutura de rede já fez as comunicações, etc., e os IP já foram atribuídos, então está pronto para funcionar. Será agora, vamos verificar se a gente tem conectividade de rede. E para ver se a gente tem conectividade de rede, e aqui eu costumo brincar, que eu uso como, eu faço tantas vezes atualização, que eu costumo brincar que para testar a conectividade de rede, eu uso esse comando aqui, ó, que é apt update, de tanta atualização que eu faço. Ó, e tem até coisa para atualizar. Vamos aproveitar aqui e brincar disso? Pronto, TZData. Ó, TZData é o pacote de rede que cuida dos fusos horários, dos time zones, né? Talvez tenha mudado alguma coisa aqui em algum lugar do mundo e que vai ter um horário de verão que não tinha, ou como aconteceu aqui no Brasil, que de repente deixou de ter o horário de verão, né? Mas vamos lá. Então, para testar conectividade de rede, a gente usa o programa Ping. Para usar o programa Ping, por padrão, tem que ser a toda poderosa rotinha. Eu vou usar esse padrão aqui, esse parâmetro "-c", e vou indicar uma quantidade de pacotes que eu quero que sejam enviados. No caso aqui, eu escolhi 3. Daqui a pouco eu mostro um outro exemplo diferente. Então, e escolhi o IP 1.1.1.1, e aí a gente vê algumas informações. A gente vê uma sequência de ICMPs, de pacotes, o 1, o 2 e o 3. A gente vê o time to leave, que é uma característica do pacote IP, que deu aqui 54, e o tempo entre a ida do pacote, ICMP, que é o ICMP request, e o ICMP response, que a turma também gosta de brincar, que é o ping e o pong. Então, o tempo que demorou, o tempo de resposta para o pacote I
e voltar foi de 53,6 milissegundos. O segundo foi mais rápido, 16,5 milissegundos. E o terceiro mais rápido ainda, 14,9 milissegundos. Ele mostra uma estatística dizendo que foram transmitidos 3 pacotes foram recebidos e, portanto, 0% de pacotes foram perdidos. O tempo total, aqui a gente vê o mínimo, a média, o máximo, né? E apresenta tudo aqui nesses números. E a gente consegue, então, acompanhar. Vou fazer um outro exemplo aqui, só que agora eu vou pegar 4 pacotes. E ao invés do 1.1.1, eu vou usar o DNS do Google, que é o 8.8.8.8. 4 vezes o 8 aí, né? Então, vamos lá. Dando um ping, a gente vê informações muito próximas, né? Só que aqui agora o TTL deu 113, né? E o tempo de resposta foi de 16,8, 16,4, e a gente vê aqui que a média foi 15,267. Então a gente consegue ver, acompanhar que a gente tem conectividade. Vamos ver aqui também, inclusive daqui a pouco a gente testa uma outra conectividade, que é o IP Route. O IP Route ele vai apresentar quais são as rotas que a gente tem definidas. E que rotas a gente tem? Vamos olhar de baixo para cima. Aqui ele está me dizendo que existe uma rota para a rede 192.168.100.0/24, que é justamente a rede na qual esta máquina está inserida. E aqui apresenta que essa informação, então, vai ser enviada diretamente para a NP1S0, essa é a rede, né? E o source é a própria máquina. Então, quando a gente está falando de um pacote, quando a gente quer enviar um pacote para essa mesma rede, ele vai enviar através da própria máquina. Quer dizer, essa informação vai chegar exclusivamente no roteador, não vai para uma outra máquina, né? Não vai direto para a rede, porque a comunicação se dá diretamente dentro dos protocolos de Ethernet. Outra circunstância, e a rota principal aqui, que é a rota default. A rota default, ou gateway default, é a rota para que máquina que vão ser enviados os pacotes que estão fora dessa rede, que estão em outras redes, como foi o caso de fazer o ping no 1.1.1 ou no 8.8.8.8. Então, essa informação indica para que máquina dentro da nossa rede, portanto, a máquina que tiver aqui no gateway, como é esse 192.168.101, tem que fazer parte da nossa rede. É como se fosse, na explicação eu falo, o elevador que está no seu andar, ou seja, para você poder ir para outros andares, você precisa ir para o elevador ou para a escada que está no seu andar. Então, o gateway que vai te levar para outras redes, a máquina que vai encaminhar os seus pacotes para outras redes, precisa estar na sua rede. E aqui, por padrão, é essa máquina 192.168.100.1. Eu vou dar um ping nela, ping menos... Se eu fizer só ping aqui, né, e passar o IP, o ping 192.168.100.1, eu vou pingar e vou ver que aqui o tempo de resposta o tempo é muito curto, é bem rápido a resposta. 0,204 milissegundos. Por quê? Porque essa máquina está na mesma rede. Então, normalmente, quando você faz o ping, manda pacote ICMP para uma máquina que está na mesma rede física, o tempo de resposta é sempre pequenininho, aí no máximo 1 milissegundo, um pouco mais do que isso, ou normalmente até menos de 1 milissegundo, né? E repare que como eu fiz só ping e não disse a quantidade de pacotes que eu queria que fosse enviado, ele vai ficar enviando aí eternamente até que eu aperte um Ctrl C. Então, apertou o Ctrl C, parou de enviar. Em alguns casos, isso é importante para ver como é que está o estado da rede. Aqui foram transmitidos 43 pacotes, 43 foram recebidos, ou seja, 0% de pacotes perdidos. Quando a gente tem algum problema de conectividade, alguma variação, algum problema no cabo, algum problema na conectividade com o roteador, algum problema do roteador com o provedor de internet, a gente pode ter alguma perda de pacotes. Pacotes que vão, mas não voltam, ou pacotes que nem conseguiram ir. E a gente consegue analisar como é que está o estado da rede
nessas circunstâncias, né? Deixa eu olhar aqui a minha cola, que eu tenho que lembrar da cola. Eu queria mostrar uma coisa, não sei se você reparou, não sei se na tua máquina está igual aí, ó, que aqui aparece tudo coloridinho. Por quê? Porque eu fiz um alias, ó. Então, quando eu digito IP, eu na verdade estou digitando IP-C, porque se a gente digitar só IP, ou barra IP, que vai chamar o programa por padrão, ó, barra IP, ele mostra assim numa única cor, né? A gente costuma dizer preto e branco, mas aqui no caso foi só branco, né? O fundo aqui é azulado aqui. Mas assim é muito feinho, né? Então IP menos C, a gente vê coloridinho, eu acho mais legal. Como é que você faz isso? Você faz assim, se você quiser fazer aí, ó, alias IP igual e aqui a gente põe entre aspas, IP menos C, que aí vai ficar coloridinho. É claro que isso só vai funcionar agora, para isso funcionar para sempre, a gente tem que colocar isso num arquivo, um arquivo que é o tio/bash.rc. E aí a gente pode colocar os nossos alias ali, ó. Vocês vejam que eu tenho uma linha ali, alias IP igual a IPC. Então, nesse arquivo, vamos olhar o nome do arquivo, está no seu próprio diretório, aqui no caso no diretório da Toda Poderosa Routine, o arquivo .bashrc, que você edita aí com o seu editor preferido, né? E coloca lá, caso você tenha gostado, um alias para o IP, de modo que aí ele então vai ficar coloridinho, bacana que nem esse aqui. Então, IPA, tudo coloridinho lá, a gente vê essas informações, né? Vamos olhar de novo na cola. Eu já fiz o ping. Antes de falar do Wi-Fi, eu vou falar um pouquinho que onde está aqui, não está aqui, mas eu preciso falar, que é sobre a resolução de nomes, né? Então, se eu colocar aqui, ó, host, conforme eu falei lá na aula, né? Host wikipedia.org. Que interessante, não existe o programa host aqui. Pode ser que seja o mesmo que aconteça aí, né? Por quê? Porque não é instalado por padrão. Então, nós vamos instalar, ó, apt install host. O programa host está num pacote host, que tem algumas dependências. Na verdade, o nome do pacote chama bind9 host, né? Que ele fez essa seleção automaticamente, porque ainda existe um pacote host que faz referência a, se você quiser fazer a instalação direitinho, é apt install bind9-host. Das duas formas, só que agora sem avisar aquilo, vai instalar. Então, vamos instalar, eu já baixei antecipadamente, embora seja bastante pequeno, já está instalado. Então, agora eu posso rodar host wikipedia.org. O que é que o host faz? O host, ele consulta o DNS e faz uma requisição, uma pergunta, não é? Perguntando qual é o IP da máquina que chama wikipedia.org. E ele apresenta algumas respostas. Ó. Uma delas é IP versão 4, dizendo que o IP da máquina wikipedia.org é o 208.80.154.224 nesse momento. Isso pode variar em algumas circunstâncias, até porque a Wikipedia, é lógico, não tem uma única máquina. Então, eventualmente, esse IP pode variar de consulta para consulta, inclusive. Ele também mostra aqui qual é o IP da versão 6 dessa máquina, que é o 2620, 2.0 e assim por diante. Mostra também com o programa host quais são os servidores de e-mail do domínio wikipedia.org, de modo que programas de envio de e-mail vão consultar o DNS para saber para quais servidores, para quais máquinas ou para qual máquina vai se enviar e-mails quando esse servidor de e-mail quiser enviar um e-mail para qualquer coisa, wikimedia.org, porque é o nome do servidor, tá? Aqui é Wikipedia, mas aqui é Wikimedia. Não escrevi errado nem aqui e nem ele respondeu errado ali, né? Muita gente pode fazer isso direto com o ping, né? Então pode fazer ping wikipedia.org. Vai funcionar? Vai funcionar. Vai fazer o ping direitinho, não disse o número, vai fazer o ping direitinho. Repara que o IP foi justamente aquele que foi encontrado ali, não mudou, mas ele diz também o nome, né? O nome aqui da máquina mesmo é esse aqui é como se fosse um apelido, né? Mas por que eu não recomendo fazer dessa forma? Porque se você faz dessa forma e funciona, tudo bem. Então você pode até fazer dessa forma.
forma, né? Mas o ping usando um nome, você só vai conseguir que isso funcione se você tiver com o DNS configurado adequadamente e o DNS funcionando. Então eu sugiro usar o host, porque o host é o que faz a consulta de nome e o ping é o que faz o envio dos pacotes ICMP. As duas coisas funcionam, mas você precisa ficar esperto, porque às vezes se você faz um ping Wikipedia, você tem que ver se resolveu o nome. Se resolveu o nome, é sinal que você tem conectividade com o DNS. Eventualmente não resolve o nome, mesmo você tendo a conectividade de internet, porque faltou a conectividade do DNS. Onde é que está escrito isso? Bom, aqui na minha máquina está escrito no arquivo etcresolve.conf. Esse arquivo etcresolve.conf, neste caso, foi gerado, como está escrito aqui, pelo programa Network Manager. Mas, fundamentalmente, esse arquivo pode ter simplesmente um nome, name server, indicando um IP. Então, name server é a palavra-chave para é o mesmo que DNS, para dizer qual é o IP do servidor DNS que a estação vai usar. Isso foi configurado automaticamente, mas isso não quer dizer que eu não possa editar isso em tempo real. Nesse caso aqui eu posso fazer isso. Então eu vou colocar aqui como o meu servidor DNS, por exemplo, o 1.1.1.1. Vamos lá, salvei e agora eu vou fazer uma consulta de DNS. E a consulta funciona, o IP foi o mesmo, mas foi esse que foi configurado nesse momento que foi usado na consulta do host. Portanto, se você mudar de DNS, você não precisa parar nenhum serviço, muito menos reiniciar, não é? Que eu já ouvi uma turma aí falando. Por quê? Porque a cada consulta esse arquivo vai ser lido e vai ser usado o DNS que está ali. Né? Você reparou que o padrão era usar como servidor de DNS esse IP que é da minha rede. Por quê? Porque na máquina virtual, por padrão, ela é configurada para usar como servidor DNS a própria máquina real. Então, na máquina real, tem o que a gente chama de DNS, cache de DNS ou de DNS Resolver, que é um DNS que não é propriamente um serviço de DNS, mas um encaminhador de requisições de DNS. Muito bem, vamos ver aqui na cola. Antes de falar de Wi-Fi, já mostrei ali. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa aqui para voltar em uma outra máquina e mostrar configurações dessa outra máquina. Bom, agora eu estou aqui na minha máquina mesmo, né, que é o Donatsu, também logado com uma toda poderosa rotinha, para poder mostrar algumas coisas um pouquinho diferentes aqui para você, né? Eu vou mostrar de novo, só que agora na minha máquina, o IP A, e a gente já vê algumas coisas um pouco diferentes aqui que eu acho que vale a pena mencionar, né? Uma delas é essa aqui, ó. A gente tem aqui mais interfaces de rede, o loopback, o WLAN 0 e tem esse VIR-BR0. Essa é uma interface virtual que está aqui na máquina real. Repare também que o IP dela é aquele 192.168.100.1, que é o IP da minha máquina real, que foi usado como gateway da máquina virtual. É interessante isso, né? E eu posso também testar, ó, daqui a conectividade com a máquina virtual, ó, que tem o IP 192.168.100.134. E aqui a gente está comunicando da máquina real com a máquina virtual, usando a interface virtual da máquina real, que está conectada a um cabo virtual, a interface da máquina virtual. E a comunicação se dá, isso é o KVM, que a gente já apresentou na aula passada, né? Voltando aqui, a gente vai ver que a gente tem uma interface de rede Wi-Fi, que é a WLAN 0, o padrão que eu defini aqui, né? E a gente vai ver algumas informações sobre isso. Uma das formas de ver é usando o IWConfig, ele está num pacote chamado Wireless Tools, e a gente vê informações sobre as interfaces de rede, e aqui no caso eu estou de olho na interface que tem que é uma interface de rede Wi-Fi, né, e cujo nome aqui é WLAN 0. Esse nome fui eu que atribuí, né, hoje em dia o mais comum é chamar WLP alguma coisa.
Aqui ele mostra para a gente em que rede, qual é o nome da rede que a gente está conectado, o nome da rede Wi-Fi que a gente está conectado, ou o ESSID dessa rede, mostra o MAC address do access point, ou seja, esse aqui é o MAC address do roteador Wi-Fi no qual eu estou conectado. Mostra informações de frequência, características dessa conexão e assim por diante, né? A gente consegue também usar o IW. O IW é um outro programa mais novo, né, que tem outros recursos aí, por exemplo, IW Dev WLAN 0, que é a interface, eu vou fazer um scan. Esse scan vai escanear, vai trafegar, vai enviar e receber pacotes de todas as redes Wi-Fi que tenham aqui por perto. Eu vou dar um pipe grep SSID para a gente ver os nomes das redes que Wi-Fi que nesse momento conseguem alcançar aqui a minha máquina. A gente vê aqui que tem bastante rede Wi-Fi, tem um bocado de vizinho aqui, eu moro num prédio, então tem bastante rede Wi-Fi aqui. Aliás, depois eu vou certamente gravar uma aula aí para falar um pouco sobre algumas vulnerabilidades nas redes Wi-Fi, que eu acho que também vai ser bastante bacana, né? Muito bem. Deixa eu olhar de novo a cola. Você vê que eu estou com a memória um pouquinho ruim, né? Então eu falei do iwconfig, que está no Wireless Tools. E você pode me perguntar, mas e o ifconfig? Se você já usa há algum tempo GNU Linux, talvez você estivesse acostumado com um programa chamado ifconfig, que a gente rodava ifconfig-a, por exemplo, para mostrar todas as interfaces e tal. E ele continua existindo, continua funcionando, né? Mas não é mais instalado por padrão. Então não é mais recomendado que seja usado, porque ele foi substituído pelo IP Route 2, que tem o programa IP. Então, ifconfig tem? Você pode usar? Pode usar sim. Como é que faz para você usar? Se você instalar o pacote NetTools. Mas, como eu disse, não é a coisa mais recomendada de se fazer. Eu vou olhar então aqui agora a configuração, o arquivo de configuração, que é o /etc network interfaces, falando no perfil típico de um servidor ou de um desktop, ou seja, aquele que não muda a configuração a todo momento. Vamos dar uma olhada aqui com o meu editor preferido, o arquivo etc network interfaces. E a gente vê aqui, está tudo comentado aqui, né? Inclusive a gente pode ter várias interfaces e arquivos de configuração para cada uma delas, separados neste diretório, um arquivo para cada uma das interfaces, né? Essa máquina minha aqui só tem uma interface efetivamente de rede, que é a interface de rede sem fio wireless, que você viu ali, que é o WLAN 0, né? Mas ela pode eventualmente, eu tenho aqui via cabo uma outra interface, né? Não tenho a placa de rede aqui, mas posso usar, e como você sabe que eu venho atualizando a minha máquina, já houve um tempo, atualizando o sistema nas minhas máquinas, já teve um tempo que eu usei uma máquina que tinha uma interface de rede cabeada, né? Então a gente tem aqui essa linha Auto ETH0, significa o quê? O nome da interface é ETH0 e que ela deve funcionar automaticamente. Sempre que ligar, ela vai estar funcionando. E aí a gente tem aí as formas de definir de maneira estática e numa configuração que não varia a cada boot, a gente diz aqui ó, o nome da interface, então IFace, o nome da interface e o tipo de conectividade, que é inet e estática, ou seja, sempre vai ser a mesma, sempre vai ser atribuído o mesmo IP. E aí eu coloco address e qual o endereço que eu quero, netmask para indicar a máscara de rede no formato decimal e qual é o gateway que eu vou utilizar, qual é a minha rota padrão, a minha rota default. Então, se você quiser fazer uma configuração para um desktop ou um servidor, você vai fazer, por exemplo, editando esse arquivo de configuração, colocando aí as configurações que sejam convenientes para a sua rede. Como é que você sabe isso? Bom, normalmente quando você está numa rede, se você é quem controla, você deveria saber, acessando a interface do seu roteador e definindo lá como é que as coisas devem ser. Se você não sabe,
ou está numa rede diferente, essa forma de configuração, ó, eFace, o nome da interface, que no meu exemplo é TH0, no seu provavelmente será outro, o tipo de conexão que é INET DHCP. Isso é o mesmo que em programas gráficos você colocar lá que quer que as configurações de IP sejam atribuídas automaticamente. Então, como é que isso aqui vai funcionar se eu resolver deixar assim, ó, descomentar isso e deixar a interface definida como DHCP. Quando a infraestrutura de rede entrar em funcionamento, o serviço que controla a rede entrar em funcionamento, ele vai fazer uma requisição DHCP, pedindo orientações a um servidor DHCP que exista nessa rede. Recebe essas informações, roda um script e atribui essas configurações à própria máquina. Então, atribui IP, atribui a máscara de rede, atribui o gateway e atribui, inclusive, qual DNS utilizar. Né? Então, se você estiver numa rede que você não conhece, não administra, o mais comum é você fazer a atribuição dinâmica, ou seja, usando o protocolo DHCP, usando o cliente DHCP que tem instalado na tua máquina para obter do servidor DHCP da sua rede quais as configurações de rede que você deve usar. Se você atribuiu dessa forma no arquivo etc network interfaces e modificou a configuração de rede, e veja, quando você edita esse arquivo, depois que você desligar a máquina e ligar de novo, a infraestrutura de rede vai ler outra vez esse arquivo e vai fazer a atribuição que você definiu. Se for estática, estática. Se for dinâmica, vai novamente consultar o servidor DNS, o servidor DHCP e vai fazer as novas atribuições. Nesse momento, mesmo que eu tenha feito alguma alteração aqui, não vai mudar nada porque o serviço que controla a rede não foi reiniciado. Então a gente precisaria, se a gente mudar a configuração, rodar systemctl restart e o nome do serviço, que é Networking Service. Então, eu fazendo isso, eu reinicio o serviço de rede. Se eu quiser parar o serviço de rede, a gente vai usar aqui stop Networking Service. Se eu quiser startar, eu vou rodar systemctl start Networking Services. E aí a gente vai ter a configuração que a gente definiu nesse arquivo de configuração /etc Networking Interface levada a cabo, ou seja, atribuídos IPs da forma que a gente determinou lá, né? Então, essa é a forma de fazer uma configuração a estilo de um servidor. Então, para fazer isso, a gente não precisa do pacote Network Manager ou WICD e essas coisas são desnecessárias, porque a gente faz uma atribuição num arquivo de configuração e toda vez que a gente ligar a máquina, essa mesma configuração é utilizada. Eu vou fazer de novo uma pausa aqui para daqui a pouco mostrar como é que é o perfil de configuração numa rede típica de um notebook. Bom, eu vou fazer essa configuração típica de um notebook usando inicialmente a interface em linha de comandos. Então eu tenho aqui instalado, né? Não vou instalar de novo, mas vou mostrar como é que eu fiz para instalar caso você não tenha instalado, que é o Network Manager, né? Então o pacote Network Manager é um dos que pode fazer essas configurações, auxiliar nessas configurações, seja com interface em modo texto, seja com interface gráfica. Você vê que aqui ele já está instalado, a versão que você tem aí pode ser diferente, porque afinal eu uso aqui o Debian Seed, não é? Mas vamos lá. Via interface em linha de comando, tem um programa que chama NM, que é Network Manager, TUI, que é Terminal User Interface, ou seja, interface de usuário em modo terminal do Network Manager. Então vamos dar um Enter aqui, o que, que a gente vê? A gente vê uma interface, que é essa interface N-Curses, que a gente costuma chamar, e que tem aqui um menuzinho, né? Então se eu desistir de fazer a configuração, eu vou com a setinha para cima para baixo até o cancelar, no cancelar eu aperto Enter e a gente saiu do programa. Vou rodar ele novamente, Network Manager Terminal User Interface, e posso ativar uma conexão daquelas que eu já conectei antes, editar as configurações de uma conexão. Eu vou primeiro nesse editar. Ao clicar em editar configuração, a gente vai ver. Primeiro que a gente tem dois tipos de interface. Uma interface
Ethernet, que é aquela interface de ligar o cabo, né? E as redes que eu já me conectei via rede Wi-Fi. Então aqui eu tenho aqui uma porção de redes, né? Rede de trabalho, de cliente, de viagem, várias delas que estão aqui já configuradas. Eu vou mostrar uma delas aqui, que é uma aqui de casa, que é a rede Frica. Então eu com a seta para cima e para baixo fui até a rede Frica, apertei a tecla Tab e eu venho aqui, seja para adicionar uma nova conexão de rede ou para editar essa conexão de rede. Então eu vou aqui com a seta para baixo e vou no editar. E agora eu vou apertar o Enter e a gente vai ver as configurações dessa rede. O nome que eu quero dar para o perfil dessa configuração, qual é o dispositivo, ou seja, qual é a interface de rede. Normalmente no notebook só tem uma só, a não ser que você tenha ligado uma outra via um dongle qualquer, mas eventualmente você pode ter mais de uma, cada caso é um caso. Aqui só tem uma, já aparece aí. Aqui tem o SSID da rede, ou seja, eu não tive que preencher, né, porque eu usei uma rede que estava sendo visível via o arzinho, né, via a conectividade do protocolo 802.11, né, então está aparecendo lá pelo rádio. Aí aqui tem um local para definir o tipo de segurança, né? O padrão aqui é o WPA e WPA2. Já tem a possibilidade, inclusive, de usar esse mais moderno, que é o WPA3, embora o meu roteador aqui ainda não tenha a capacidade para isso, né? Tem aqui também esse formato WEP, né, que é muito antigo, esse protocolo WEP aqui, que já é bem antigo, bastante não recomendável de usar, é muito fácil quebrar uma rede WEP, não demora muito tempo, é bem tranquilo, portanto não é muito bom, ou não é nada bom, não é nada recomendável de ser usado. Então o mais comum é que se use pelo menos WPA, WPA2. Aqui, embora seja escrito no campo senha, é a passphrase, ou PSK, Pre-Shared Key, ou a chave previamente compartilhada, né? Aqui tem, eu não vou clicar aqui para ninguém ver a minha chave de criptografia, né? Mas tem aqui. Aí a gente tem dois campos aqui, ó, que estão definidos como automático, né? Que é a configuração de IPv4 e a configuração de IPv6. Se eu clicar com a seta para cima e para baixo aqui, eu vou mudando de campo, né? E então eu chego aqui no automático, se eu apertar o Enter, eu tenho a possibilidade de fazer a configuração manual e outras formas de configuração, né? Apertei o ESC, saí do menuzinho, se eu vier em exibir, ele mostra os detalhes da configuração de IPv4. E aqui você vê que, embora eu tenha colocado automático, eu defini que eu quero automático apenas a atribuição de IP e gateway e máscara de rede. O DNS eu aqui atribuí na unha, quer dizer, eu defini qual é o DNS que eu quero usar, independente da sugestão do servidor DHCP. O mais comum é que fique tudo automático e que nem tenha aqui a atribuição de DNS especificamente aqui, sem levar em consideração do servidor DHCP. Aí no seu caso o seu caso pode ser diferente do meu. Se eu vou no ocultar, a gente não vê aquilo, eu posso ver as configurações de IPv6 em detalhes, elas aqui estão atribuídas todas automaticamente, aqui por acaso nessa rede não está funcionando, nessa rede está funcionando sim, mas não está conectado nela agora, então não tenho aqui as informações de IP que precisariam ser usadas aqui. Então, desta forma, eu consigo editar uma configuração Wi-Fi. Repare que eu posso definir também se ela vai ser conectada automaticamente. Então, por exemplo, se você está na sua casa, o ideal é que você ligou o notebook e a conexão já se estabeleça. Quer dizer, não sei se é o ideal, talvez seja. Para alguns, talvez para outros não. Se você quer que aconteça assim, você vai com a seta para cima e para baixo até chegar lá. Chegando lá, você aperta a barra de espaço e marca ou desmarca se você quer ou não que seja automático. E também aqui, se você quer que todos os usuários da sua própria máquina possam usar essa rede sem precisar fazer autenticação. Quer dizer, você definiu aqui a autenticação, todos os usuários vão aproveitar. Se você não disponibilizar para todos os usuários, cada outro usuário que eventualmente use a sua máquina vai ter que conhecer as configurações dessa rede, a chave de configuração da rede Wi-Fi, ou vulgarmente chamado pelo pessoal aí de senha do Wi-Fi. Como não vou mudar nada, eu vou aqui com a setinha para cima e para baixo até o cancelar e aqui aperto o Enter. Eu posso olhar que aqui eu tenho uma outra rede, né? E eu vou aqui no editar e vou ver as mesmas
as mesmas informações aqui, né? Essa aqui, por exemplo, não está definida para conectar automaticamente, né? E assim você pode ir mudando várias das redes que você já se conectou. Se você clicar aqui no adicionar, a gente consegue fazer aqui vários tipos de conectividade. Se a sua máquina estiver ligada diretamente a um cable modem que use o protocolo DSL, se estiver ligado direto, se for uma placa de rede Ethernet, InfiniBand, e se for uma placa de rede sem fio, ou se for uma bridge que chama, né? Uma ponte, ou mesmo um túnel IP, ou uma união, um vínculo, um VLAN, várias coisas que podem definir. O mais comum é você vir aqui em sem fio. Então, quando você chegou num lugar novo que você ainda nunca conectou, você clica ali em adicionar, vem aqui em sem fio, dá o Enter, ele vai mostrar um nome para você definir aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um rede nova, não é? E vou definir aqui um SSID e vou definir aqui, se for o caso, o BSSID, que é o MAC address do roteador, mas isso normalmente não é necessário, né? E assim eu consigo estabelecer uma nova conexão, um perfil novo de conexão Wi-Fi. Como eu não fiz aí, não deu. Se eu fosse numa rede nova, mas essa rede nova aparece aqui, então veja, quando eu vou ali simplesmente no adicional, estou criando um novo perfil para uma rede que eventualmente eu vou me conectar em algum lugar. Se eu tiver aqui, vamos supor essa rede aqui, que é uma rede que eu já acessei em algum momento. Se eu apertar um Enter aqui, ele me pergunta as informações, ó, e já me mostra aqui, porque como eu já conectei, ele já me mostra aqui a chave a chave a pre-shared key, né, a chave previamente compartilhada. Então esse é um tipo de rede que é uma rede que eu já me conectei, então eu já tenho as informações. Vamos ver aqui uma outra rede aqui, ó, que eu sei que está aqui, né, mas que eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui uma rede. Deixa eu ver aqui uma rede. Aqui são todas as que eu me conectei, né? Então vamos lá para baixo. Aqui tem todas as que eu me conectei. Acho que não tem nenhuma aqui daquelas que estavam aparecendo, né? Vamos ver essa daqui. Eu já tenho as credenciais aqui. Vamos procurar uma outra. Essa aqui não serve. Vamos ver aqui no adicionar se ele mostra sem fio. E vamos ver aqui, se eu quiser aqui exibir, modo cliente. Essa aqui é para a gente poder fazer a atribuição. Eu não estou achando como é que seria da primeira vez. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Aqui está aparecendo as que eu já conectei, né? Não está aparecendo as novas que estão aí. Na sua casa aí, você provavelmente vai enxergar algumas das redes aí e vai poder fazer essa conexão, né? Então, esse editar serve para a gente editar o perfil de todas as redes que a gente já se conectou. Se você, então, chegou num lugar novo pela primeira vez, aí você pode fazer isso que chama ativar uma conexão. Quando você clica no ativar a conexão, ele mostra as redes que ele está vendo naquele momento, né? Então, as redes que tem roteador enviando o sinal naquele momento, né? Eu vou fazer aqui um faz de conta que eu fosse me conectar nessa rede que, essa aqui, NET Claro Wi-Fi, é uma rede que a NET Claro, ela disponibiliza para os clientes da Claro, independente de ser o da sua casa, né? O roteador da casa do pessoal que tem NET Claro, além de ter a rede deles mesmo, disponibiliza essa rede que é uma rede genérica para qualquer pessoa que seja cliente da NET Claro usar. Então, se a gente apertar um Enter aqui, ele vai tentar conectar nessa rede, né? Se ele não conseguir, ele vai pedir as credenciais para a gente colocar essas credenciais, né? Deixa eu voltar aqui e vamos lá de novo, ativar. E aí a gente está vendo várias redes. Vamos tentar me conectar aqui numa rede chamada Bárbara. Não sei, deve ser alguma rede aqui perto. E como a conectividade tenta se estabelecer, mas eu preciso de conhecer a chave. Então aqui eu preencheria a chave, não é? Eu preenchi qualquer chave aqui, não é a rede de um vizinho qualquer aqui, eu vou apertar o OK e ele vai tentar fazer a conexão. Naturalmente não vai conseguir, porque eu não tenho autorização para usar essa rede, eu não conheço, né? Então, se você tiver aí numa rede de um cliente, na rede da casa de alguém, ele vai te passar a chave e você vai poder conectar, né? No meio da conexão aqui não conectou, apertei o ESC, ele saiu dali. Então, é assim que a gente faz novas
conexões, né? Aqui no editar também, vamos supor que tenha mudado alguma coisa e você não queira mais conectar nessa rede. Por exemplo, desse hotel que uma vez eu fiz uma viagem lá. Você aperta a tecla Tab, vai com a seta para cima e para baixo até o remover, aperta o Enter, ele me pergunta se você quer remover esse perfil. Eu vou então remover, a rede não aparece lá dentre as redes que a gente já usou, né? Feito toda essa configuração, você também pode aqui definir o nome que você quer para o host, o nome da máquina, que eu normalmente não faço por aqui, mas pode ser feito por aqui. Terminadas as configurações, é só ir lá no cancelar e volta para o terminal. Então, essa é a forma de usar o cliente de terminal do Network Manager. Eu vou pausar de novo para poder chegar e mostrar para você agora o Network Manager no ambiente gráfico. Eu estou aqui então no meu desktop, né, usando o CID e o i3, e a gente vê aqui no cantinho direito da tela, além do íconezinho do OBS, que eu estou usando para gravar a aula, né, tem esse íconezinho de rede aqui, que é do applet do Network Manager. Então, se você instalou aí o pacote Network Manager e o pacote Network Manager Gnome, ele traz esse appletzinho aqui, né. Nesse applet, se a gente clicar nele com o botão da esquerda, ele vai mostrar uma lista das redes Wi-Fi que estão alcançando aqui o meu notebook. Lembra daquela Bárbara lá que eu experimentei fazer a conexão? Pois é. Se não couber nessa primeira lista, a gente vindo com o mouse aqui sobre o mais redes, ele mostra outras tantas redes aqui, né? Se a gente, ao invés de clicar com o botão da esquerda, clicar com o botão da direita, então a gente vê um menuzinho que permite que a gente desabilite a rede completamente, desabilite ou habilite a rede Wi-Fi, né? E eu posso também habilitar notificações, que vamos dizer quando conectou, quando não conectou, e ver informações da conexão, que daqui a pouco a gente vai ver, porque por enquanto não estou conectado. E se a gente clicar aqui, a gente tem também o editar conexões. Ao clicar aqui no editar conexões, a gente vê uma tela que é muito parecida com aquela outra que a gente já viu em modo texto, que mostra os dispositivos de rede que a gente tem, internet, Wi-Fi, e uma lista de todas as redes que a gente já conectou. Da mesma forma, eu posso clicar sobre uma rede e vir aqui nesse íconezinho do lado esquerdo aqui, que é uma engrenagemzinha, né, que serve para editar essa conexão que eu selecionei. Se a gente clicar aqui, a gente vê uma janela, como aquela que a gente já viu, que tem as informações dessa conexão, as informações e configurações de IP, né, de IPv4. Repare que aqui somente endereços DHCP são automáticos, né, o mais comum é que esteja tudo automático, né. Essas configurações estão escritas em arquivos de configuração. Então, use eu o Network Terminal User Interface ou o applet, a gente vai ter as mesmas informações, vai ter acesso aos mesmos perfis. Aqui eu configurei o IP na mão, né? Não estou conectado nessa rede, vou cancelar aqui para a gente ver outras, né? Então, a rede que efetivamente eu estou conectando é essa daqui. Se eu clicar aqui e novamente clicar aqui na engrenagemzinha, a gente vai ver essas configurações. Veja só, por que está me pedindo aqui? Como as configurações de rede são configurações de rede relativas a cada usuário, eu preciso me autenticar aqui com o meu usuário para poder alterar as configurações de rede. Ao digitar a senha, eu consigo desbloquear e consigo fazer alterações da configuração de IP, se eu quero usar proxy, todas as configurações de IPv6 e assim por diante. E a configuração de Wi-Fi, o nome do SSID, o nome, o tipo de conexão, que é cliente e tal, e inclusive, importante, a segurança Wi-Fi, onde aqui eu preciso colocar a chave de criptografia ou a pre-shared key para que a gente possa se conectar à rede. Então, da mesma forma, a gente pode editar. Se eu quiser remover, da mesma forma que eu vi lá, o que eu vou remover aqui? Essa aqui eu nem lembro de onde é, desculpa, Júnior, não me lembro quem é você. Se a gente clicar aqui no sinal de menos, a gente pode remover essa conexão, bastando clicar aqui agora no botão excluir. Então, dessa forma, a gente consegue editar conexões que a gente já fez. Se ao invés de eu clicar com o botão da direita, eu clicar com o botão da esquerda, a gente vê as redes que estão aqui disponíveis, né? Eu vou escolher essa H Carvalho Net, vou clicar com o botão da esquerda aqui e a gente vê que o ícone muda, né? Vou desconectar aqui, ó, botão da direita, opa, botão da direita,
perdão, botão da esquerda mesmo, e vou em desconectar. Então, desconectou, volta esse íconezinho. Repare aqui que é rapidinho, que vai ficar umas duas bolinhas verdes e ela vai ficar girando até que a conexão consiga se estabelecer. Então, cliquei com o botão da esquerda, andei com o mouse aqui até em mais redes e selecionei a rede que eu quero, que é essa aqui, né? Cliquei com o botão da esquerda, olha lá, o ícone muda. Quando a conexão consegue se estabelecer, trocaram as informações, estava correta a pre-shared key, deu tudo certo na comunicação, ele me mostra então que está conectado na rede, diz aqui o sinal, seja quando a gente coloca o cursor em cima, essas informações aparecem textuais, né, que está ativa, qual é o percentual do sinal, e mostra aqui esse íconezinho também, indicando qual é o percentual do sinal. Dessa forma eu consigo estar conectado a ela. Se eu clicar aqui com o botão da direita, eu consigo ver informações sobre essa conexão também, né? Opa, eu cliquei com o da esquerda sem querer aqui. Vamos lá, com o botão, é o da esquerda mesmo. Com o botão da direita, a gente vem aqui lá para poder desabilitar e para ver as informações da conexão. Então, se eu já estou conectado, clico aqui para ver as informações, eu vejo as informações, o MAC address do roteador, qual é o módulo, o MAC address da minha placa de rede, qual é o módulo que ela usa, qual é a criptografia que está sendo usada, quais foram os IPs que foram atribuídos, seja IPv4 ou IPv6. E aí eu consigo fazer a conexão. Então você vê que, seja pelo modo texto ou seja pelo modo gráfico, a forma de conexão é a mesma, a ideia de configuração é a mesma, e isso faz com que a gente possa, num notebook, querer que seja realmente desse jeito, porque cada hora é de um jeito, cada hora a gente está num lugar, cada hora a gente precisa de uma configuração diferente. Bem, com isso a gente termina aqui o nosso mão da massa, né? Fizemos alguns testes, mostramos algumas configurações, o jeito de configurar tipicamente para ser usado num desktop ou num servidor, o jeito de configurar tipicamente para ser num notebook, mostrei usando o Network Manager tanto pelo modo texto, pelo modo gráfico. É claro que essa aula e esse mão na massa é introdutório, tem muito mais coisa ainda para ver sobre rede e em futuras aulas a gente certamente vai ver. Eu quero deixar para vocês aqui a lição da Cal, a lição de causa, que é você acompanhar o material de apoio, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, também as playlists de rede, caso você queira se aprofundar sobre isso, e eu sugiro a você que faça bastante experimentos, que faça testes, que mude configurações, para você ir adquirindo experiência, adquirindo conhecimento e tendo dúvidas, né, que é fundamental para o processo de aprendizagem. Tá gostando das videoaulas? Deixa o seu like, compartilha, se inscreve aí se ainda não for inscrito e se quiser dar aquela ajuda financeira, pode ser lendo o QR Code que está na tela ou olhando na descrição do vídeo. Tá com dúvida? Entre em contato. Eu sou @Cretil nas mídias sociais. O nosso grupo de apoio do curso é o t.me/curso GNU. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, se divirta usando rede e a gente vai logo se ver para uma próxima aula. Um abraço e até lá.